Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de romantismo britânico, né? Literatura britânica. Vamos lá para o final do século XVIII para o XIX, certo? Que é o ápice do romantismo. Então vamos ver os primeiros livros mesmo, assim, da Jane Austen, né? Essa grande autora aí do romantismo inglês, britânico, né? E foi publicado depois da morte, né? O editor engavetou lá, né? O famoso editor. Esse livro foi revisado, né? Foi engavetado e só foi publicado em 1818, né? Logo depois da morte da Austen, que foi em 17. É isso? Então, essa época aí, né? Tinha toda em voga esse romance gótico, né? A literatura gótica, a estética gótica, que a gente sabe, né? Até hoje, no século XXI, tem a estética gótica, que é baseada no barroco, né? No romantismo, no ultra-romantismo, leituras de Lord Byron, da própria Austen, né? Anne Radcliffe. Aí você tem toda aquela galera aí do Álvares de Azevedo, Castro Alves, o Baudelaire, Cruz de Souza, né? Augusto dos Anjos, né? Então, o Hoffmann também, o Hoffmann antes, né? Hoffmann antes, que inspirou inclusive lá o pessoal do Lord Byron e tal. Então, ou seja, são toda uma cultura gótica, né, que existe aí, sempre voltando essas ideias medievais, terror, né, suspense, e essas imagens absurdas e extravagantes do barroco, e o ultra-sentimentalismo, o drama do romantismo, ultra-romantismo, né? Então isso aí seria essa estética que vem até, por exemplo, o Oscar Wilde, que tem lá o Dorian Gray, até o Drácula, né? Então a Jane Austen faz aqui uma paródia, uma sátira, podemos dizer assim, mas ela gosta, né? Ela gosta de ler esses autores ali do movimento gótico no final do século XVIII, pós-iluminismo, né? São vários autores, então ela vai fazer referência ao Castelo de Otranto, fazer referência ao Mistério de Udolpho, né, que são esses livros famosos, e ela vai fazer aqui uma paródia, né, esse livro Abadia de Northanger, né? A Abadia vai aparecer na metade do livro, né, metade do final, mas vai ter toda uma apresentação de personagens. Nós temos aqui a Catherine Morland, né? A Catherine Morland, que tem uma amiga chamada Isabella Thorpe, né? Essa amiga, as duas gostam muito de ler, então a Catherine desde o início é apresentada pelo narrador aqui, né, que é a própria autora, como heroína de romance, né? Assim, mas ela não nasceu para ser, né? Assim, quem olhou assim não vê ela como uma heroína de romance. E o tempo todo a obra faz referência a romances, o tempo todo a obra está referendando, né, os autores passados, e tem citação de vários outros autores que mostra que tanto a heroína do romance quanto a Jane Austen são boas leitoras, né? E aí a narradora fala que a Catherine não é exatamente uma autora, ela é uma leitora, ela gosta muito, ela encontra conforto nas fantasias do livro, né? E aí essa personagem que lembra depois a Emma Bovary, né, a da Madame Bovary, e aí lembra também lá o Don Quixote, né, o Don Quixote, que também é esse cidadão que gosta muito de ler. Então estamos lendo um livro que vai falar de livros, então é uma metalinguagem, ou seja, a autora que chega a lembrar um pouco, claro, né, levemente, narradores que ficam entrando no meio da história, tipo que a gente conhece no Brasil com Machado de Assis, né, que já é realismo no Brasil e tal. Que é aquele narrador que fica entrando na história o tempo todo, né, ele fica interferindo, ele fica julgando os personagens, ele fica quebrando as expectativas do leitor, você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra, né? Então ela brinca muito com isso aqui, que é diferente dos outros livros que ela fez, né? Outros livros que ela fez, e que foi inspiração para vários outros livros assim, desse gótico e várias gerações de gótico. A primeira geração, a segunda geração, até o Drácula já é uma outra geração de gótico, e hoje nós temos os ultra-românticos, né, que, por exemplo, são inspirados na Emily Brontë, né, com Mortos Ventos Vivantes, já fez até sobre esse livro, e, por exemplo, essa capa aqui, ó, né, lembrando as capas do Crepúsculo, né, os vampiros juvenis, não é isso? Então o pessoal resgatou, né, esses vampiros juvenis, essa né, a literatura ultra romântica, né, quem tem até hoje o movimento gótico, a estética gótica, tá aí, né, à vontade, todo mundo curte tanto a música gótica quanto a estética, a roupa gótica, né, que lembra essa época do ultra romantismo britânico, alemão, né, Emily Brontë, mesma época, né, mesmo, a gente já fez vídeo sobre isso aí. E esse livro é diferente dos outros livros, por exemplo, da própria Jane Austen, que a gente vai ler depois, que é A Razão e Sensibilidade, né, a Emma, né? Assim, que é a coleção da Jane Austen, que é a Emma também, que são todas essas mocinhas casadoras, né? A busca de pretendentes, Pessoas é o último livro, né? Escrito. E aí acabou que a Abadia de Northanger foi o último livro a ser publicado, póstumo, né? Mas não é o último livro a ser escrito. Mas esse aqui é o momento em que a Jane Austen estava mostrando tudo que ela lia, né? Então, fazendo isso, agora eu vou, né, me livrar de todos aqueles estilos que eu lia para criar o meu próprio estilo, né? Mas sempre tem isso, né? Tem aquela menina
que está assim, à beira de um casamento, né, podemos dizer assim, né, um adolescente, e tem alguns pretendentes, e tem aquela vida social, aqueles bailes, aqueles encontros, né? Lembrar que a vida do adolescente nessa época aqui é completamente controlada pela família, né? Então a família tinha os locais em que podia levar adolescente, ela é apresentada à sociedade, tinha os bailes, né? Assim, não tinha, né? A adolescente não podia sair desacompanhada da família. Se ela ia para outra família, ia com familiares também, né? Então ela podia passar a temporada em outras famílias, né? Então, ou seja, todo esse aspecto da época é mostrado nos livros da Jane Austen, são usados para reconstruir toda uma época, né? Essa transição romântica do século XVIII para o XIX, né? Então, ou seja, é uma obra histórica de Jane Austen, que ela nos deixou esse registro de como é que eram os diálogos da época, como é que eram as cantadas amorosas, né? Esse envolvimento amoroso, as visitas que os jovens faziam às jovens, os pretendentes faziam às jovens, né? Tinha toda a etiqueta social, né? Então, assim, era outra época mesmo, né? As roupas, né? As roupas, são toda descrição de roupa, de ambiente, de falas, os assuntos que eram abordados, né? Então tudo isso é um aspecto histórico que tem na obra de Jane Austen. E ao mesmo tempo ela faz uma paródia no estilo, né? Descrevendo ambientes que sugerem essa atmosfera de horror, né? De susto, de suspense, de fantasma, né? Abadias medievais, sempre esse ambiente que é interessante, que a gente sabe que esses romances góticos passavam geralmente na Escócia, né, na França, na Itália, na Suíça, né, lugares afastados, porque não era essa estética britânica, né, era uma estética mais católica, barroca, né, que a gente falou. O romantismo, o ultra-romantismo é uma volta ao barroco, né, ao exagero, à opulência, ao dramático, né, que não é o classicismo, né, o classicismo já é contenção, né, lembra Apolíneo Dionisíaco, né, lembrando do Nietzsche. Muito bem, então a Catherine Morland vai fazer um par romântico aqui com o Henry Tilner, né? O Henry Tilner. Ela é amiga da Isabelle Thorpe, e a Isabelle Thorpe tem um irmão, que é o John Thorpe, que ele é engraçado na história, que ele se interessa pela Catherine, só que ele não gosta de romances. Ele fala, você tem outras coisas para fazer na vida, que é romance? Você quer perder tempo com esses romances de vampiro aí, né? De fantasma, tal, de portas secretas nos castelos medievais. E ele não tem muita paciência, não. E aí a Isabelle Thorpe, né, tem interesse amoroso dela, vai ser o James Morland, que é justamente o irmão da Catherine Morland. Então vai ter esses casais, né? Ou seja, enquanto a Catherine está ali preocupada com conhecer a família do Henry Tilner, né, ela está sendo cortejada pelo irmão da Isabelle, né, que é o John Thorpe, né? Então tem essas questões. Casal, claro que a literatura de Jane Austen vai falar disso, né? Ou seja, esses casais que até no Drácula tem, né? Você lembra do Drácula, lá tem os personagens, tem os pretendentes, elas ficam escolhendo os pretendentes, né? Então tudo isso, né? Se isso aqui é uma paródia do gótico, o Drácula é uma paródia da paródia do gótico, né? E nessa mesma época nós temos o Lord Byron, né? A Frankenstein, da Mary Shelley, né? O vampiro do Polidori, né? Tudo nessa época. E tem também, obviamente, né? Lá nos Estados Unidos, o Edgar Allan Poe, né? Mas o Edgar Allan Poe já é assim, um romantismo quase pós-romântico, já tem narrativas de detetive, de aventuras, né? Então, o Edgar Allan Poe já veio um pouco tardio nisso aí, já criando outras leituras do gótico. E aí, no meado do livro, né, aí que vai aparecer a Abadia de Northanger, que dá o título aqui. A Abadia de Northanger é da propriedade dos Tilners, né? Tem lá o general é aquela figura do velho, assim, mais contido, mais traumático, meio suspeito. E ele vai ser esse general viúvo, né? E aí a presença dele lá no castelo, que é a Abadia de Northanger, dá um tom sisudo à história, né? Porque quem é esse general, né? Ele é viúvo, o que aconteceu com a mulher, né? Então, a Catherine, já sugestionada pelas leituras góticas, né, lá do século XVIII, vai começar a ver um monte de coisa, né? Vai ver passagens secretas, escadas que não tem fim, alguma coisa se esconde atrás dos quadros, atrás das cortinas, né? A tempestade, ela vai ficar assustada. Então, é toda uma paródia disso, porque não acontece nada, na verdade, né? Assim, interessante que ela quebra suas expectativas o tempo todo de será que o general, né? O general perdeu a esposa, né? Será que alguém, né? Será que ele não escondeu a esposa no porão, né? Então, tem umas coisas assim meio... Mas a descrição, a forma de narrativa, as sugestões da narrativa, né, são todas do universo gótico. As expressões que ela usa são do universo gótico, né? As descrições, assim, as sinestesias que ela cria, né? Por exemplo, quando a hora da tempestade,
Então ela mostra que a autora e a heroína da história, né, a personagem principal, conhecem, né, esses ambientes desses livros, né, igual, por exemplo, Castelo de Otranto, né, Os Mistérios de Udolfo. Todas essas narrativas vão mostrar isso. São personagens masculinos suspeitos, né, que geralmente estão emparedando as suas vítimas, ou que estão, né, ou seja, são suspeitos da morte dos esposos, por exemplo, né. Então, esses personagens. Aí no final o Henry Tudor, né, porque eu fiquei sabendo dessas histórias, né, e ele falou assim, não, na nossa época não existe mais isso, né. Não sabe ele, né, que depois a Inglaterra vai ficar famosa por obras como O Médico e o Monstro, né, as obras tipo lá, o Retrato de Dorian Gray e os crimes lá do Jack o Estripador, né, e as histórias do Conan Doyle com o Sherlock Holmes, né. Então ele achou na nossa época não tem mais essas coisas de terror, não, isso é coisa medieval, né? Isso é coisa do século XVIII, coisa medieval. Aí esses dois personagens, né? O Henry Turner, que é o interesse amoroso da Catherine, quanto o John, que é o irmão da Isabelle, né? Também que são os dois interessados, assim, né? Esse triângulo amoroso aí com a Catherine. Eles são muito céticos com relação ao romance. Tem momentos aqui que a narradora tem que, né, entrar junto com a heroína para defender o romance. Olha, tem pessoas que não gostam de romance, né? Muitos romancistas não gostam de falar que escrevem romance, mas é preciso defender, né? É uma obra de romance falando bem do romance, numa época em que estava nessa transição, né? O pessoal lia muita poesia, poesias narrativas, né? Longos poemas narrativos, igual os do John Milton, Paradise Lost, né? Que não era um romance, né? O romance vinha ao longo do século XVIII, né? Então ela está no final do século XVIII, numa época em que aí sim vai explodir o romance, né? Por exemplo, na França, né? Na França você vai ter o Stendhal, vai ter o Victor Hugo e aí vai ter o Flaubert, né? E o Balzac. Então você vai, né? O ápice do romance. E vai também lá o Dickens. O Dickens vai ser na Inglaterra, né? Então o Charles Dickens vai fazer toda uma obra. Então você vê, uma época que o romance realmente explodiu. Então ela estava num momento de transição em que parece que os autores tinham até vergonha de falar que era romancista, né? Ah, não, eu prefiro falar, sou um poeta. De vez em quando eu escrevo um romance. Eu sou poeta, né? Então, poesia narrativa. Então, dentro da história, ela fazia essa defesa metalinguística ao romance, né? Não, gente, defenda um romance, né? E muitas vezes ela quebra a expectativa. Ela coloca personagem no meio da história, no final da história, né? Tipo assim, do nada, né? Parece que vai acontecer uma coisa, mas acontece outra, né? Então ela faz essas quebras de expectativa com o leitor, porque você acha que ela vai seguir, ela vai seguir aquela receita de romance gótico, né? Mas ela vai, ao mesmo tempo, usando a forma de escrever o romance gótico, fazendo uma sátira do romance gótico. Talvez por isso os editores não gostaram, né? Porque estava em voga justamente isso, imagina, né? E ela ficou mais famosa justamente pelas outras obras, né? Então, a gente vai ver as outras obras que, por exemplo, o pessoal faz filme da Jane Austen direto, né? O próprio Northanger Abbey tem, né? O filme, mas filmes da Emma, né? Do Razão e Sensibilidade, né? O outro, Persuasão, né? O Orgulho e Preconceito, né? Então, são todas obras, né? Da Jane Austen que fizeram sucesso, assim, até hoje no cinema, né? Os cinemas, né? A obra também, né, da Bronte, claro, né, o Crepúsculo, né, várias séries de livros hoje em dia são baseados nesse neo-romantismo, né, esse neo-ultra-romantismo, em que você tem essas histórias da realeza, né, de mocinhas que estão esperando seus pretendentes, então, pode fazer uma série aí, né, e são muito bem-vindas, né, hoje em dia várias, né, coleções são dedicadas a esse público juvenil, né, adolescente juvenil, né, que segue essa receita de Jane Austen, mais de 200 anos aí de Jane Austen, e mostra que a boa literatura, né, nunca fica datada, né, assim, ela nos serve para entender uma época, mas ao mesmo tempo a época nos diz alguma coisa, né, para fazer sucesso todo, né, esses monte de séries, filmes que tem essas receitas ultra românticas, né, de mocinhos sombrios, mocinhas melancólicas, né, e salvadores, assim, que surgem do nada na história, né, então coisas suspense que tem que ser, né, desveladas, né, investigadas. Então, todos esses elementos do gótico, né, ou pós-gótico, ou neogótico, existem até hoje, no século XXI. Né? Então, fica a dica de leitura, né, de literatura britânica, a sátira total, né, a paródia total dos bons romances góticos do século XVIII. Okay? Então, fica a Jane Austen, a Abadia de Northanger. Okay? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.